Olá, estou aqui iniciando hoje nossa transmissão ao vivo nesta live, falando de barras de Access. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos, vamos chegando. Que bacana, deixa eu só ajeitar. Caiu o telefone. Pois, Oi, cabeça para baixo. como pode ser mais divertido o universo? Como pode melhorar? Falar, a pessoa já tá de ponta cabeça. Você me conhece, né? Aqui é tudo na base da diversão, o negócio aqui. É, Vamos rir. da base da emoção. Eu vi que você caiu, né? Você entrou e caiu. Eu tava testando aqui esse negócio, que é minha primeira live, né, amiga? Vamos Sim. que vamos. A Carolzinha, o Gui chegando. Boa noite, galera. Gente, vamos que vamos. Então, Ana, te convidei aqui para participar dessa live, desse projeto falando sobre consciência em expansão. E são muitas ferramentas, são muitas contribuições que existem, que são tão legais, tão diferentes, que eu achei assim que valia a pena trazer para apresentar. Sei que o pessoal está chegando, vamos dar uns minutinhos. Se você quiser Oi, falar um pouquinho Carla. falar um pouquinho da É, sua vida, você praticamente co-criou a nova realidade na sua vida, né? Você tinha uma vida completamente diferente e após o Access, você co-criou a sua realidade. Então, se quiser falar um pouquinho para a gente sobre isso, fica à vontade. sim. Boa noite, pessoal que tá aqui, que tá chegando. Que bom que vocês estão aqui. Realmente, o que a gente vai falar hoje é uma ferramenta incrível. E a gente quer espalhar, né, Jaque, para o maior número de pessoas agora, já que, inclusive, ela tem essa ferramenta também, ela fez o curso comigo, foi super legal. Obrigada. Então, a gente está agora aqui nessa live, estamos juntas para falar sobre as barras de Axis. Mas antes eu vou me apresentar, né? Eu sou a Ana Marrique, eu sou influencer da consciência, que foi uma escolha que eu fiz esse ano. Eu falei, não, meu, eu vou influenciar, usar as redes sociais, principalmente o Instagram, para realmente influenciar as pessoas a terem mais consciência. E assim, é que foram tantas ferramentas, né, que eu estou usando e que está mudando muito a minha vida, está transformando, está me trazendo mais de quem eu realmente sou. E eu falei, meu, eu escolho espalhar isso e eu escolho mostrar isso para a galera, porque, assim, muita gente ainda não conhece o Access, né? Então, estão falando um pouquinho mais de mim de novo. Eu trabalho com ferramentas de Access Consciousness, né? O que que é isso? O Access, ele é assim, ele é como se fosse uma empresa da consciência, né? Que ele tem várias ferramentas e o objetivo dessas ferramentas é fazer a pessoa acessar a sua consciência. Então, assim, o objetivo do Axie não é você ter, assim, digamos, seguidores. Não, é proporcionar formas da pessoa passar a enxergar a vida dela de uma nova forma, da pessoa estar mais presente na vida dela, porque só quando a gente está presente, gente, só quando a gente está percebendo, realmente percebendo o que está acontecendo ali, é que a gente consegue mudar, né? Porque quando a gente está naquele piloto automático, quando a gente está assim vivendo uma vida tão inconsciente e a gente não muda, né? A gente fica atraindo sempre as mesmas situações e até um tema que a gente vai trazer aqui hoje, porque tem tanta coisa para falar de Axis, mas essa live vai ser rápida, né, Jaque? Ela me deu meia hora e eu gosto de falar, então eu vou tentar ser sucinta. Mas assim, então resumindo, o Axis é esse conjunto de ferramentas e as barras de Axis é uma das ferramentas do Axis Consciousness, né? Então, assim, eu venho trabalhando com isso. Eu conheci as barras em 2018, né? Eu morava em outra cidade. Então, assim, desde que eu conheci as barras, eu não parei mais. Eu já fiz vários
cursos, não só de barras, então, tanto que agora eu sou facilitadora também, eu não só atendo pessoas com as barras, mas eu também ensino as pessoas a aplicarem essa ferramenta, né? Então, eu não parei mais com o Axis, porque para mim, e é para mim, não estou impondo nada, não estou aqui, como que fala? Invalidando nenhuma outra técnica de jeito nenhum. Aliás, esse programa que a Jaque está fazendo aqui vai ser bem legal, porque ela vai mostrar várias ferramentas, né, quânticas, alternativas, enfim, né, da maneira que você quiser chamar. Não estou invalidando nada, mas para mim, no meu caso, o Axis foi algo que mudou muito mais a minha vida e de uma forma muito rápida. Porque desde sempre eu gostei dessa coisa de autoconhecimento, de busca, sabe? Aquela coisa, gente, eu sei que existe algo mais, eu sei que tem alguma coisa além desse mundo físico, dessa matéria, né, dessa realidade. Então, essa busca eu venho há muitos anos mesmo, desde pré-adolescência, enfim. Então, assim, eu conheci muita coisa e quando eu entrei no Axis, aí eu não saí mais. E hoje é o que eu me dedico, né? Como eu falei, eu estou até dando cursos, eu estou realmente mergulhando de cabeça, né? Então, assim, o que o Axis muito fez para mim, né? Vou falar um pouco mais de mim. Ele me fez, assim, ser mais quem eu realmente sou e realmente seguir o que é verdadeiro para mim. Porque, assim, gente, minha vida mudou pra caramba. Eu era casada, eu morava em outra cidade, eu trabalhava com outras coisas. E aí, quando eu fui trabalhando esse negócio do Axis, eu fui me trazendo mais consciência do quanto que algumas coisas eu estava vivendo não como uma verdade, e eu achava que era, tá? Mas, assim, como algo que eu em algum lugar eu comprei, como se tivesse que ser daquela forma. E daí eu fui passando a criar algumas coisas na minha vida baseado em algo externo que eu comprei de algum lugar e fui criando uma vida que uma hora eu vi que não estava funcionando mais, né? Então, além do Axis me trazer essa clareza, ele me trouxe assim uma tranquilidade de para eu seguir um outro caminho, né? Porque às vezes a gente pode até cair nessa real, tipo, olha, essa vida que eu tô vivendo não tá funcionando, mas as pessoas ficam assim, ah, mas como é que eu vou fazer? Ah, e se eu sair disso aqui? E se eu mudar isso aqui? Mas o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer outra coisa. Enfim, daí fica com aquele medo e não acaba não saindo da zona de conforto. Conforto, né? Então, isso foi o que o Axis me trouxe também. Ele me fez enxergar o tanto que o universo é cheio de possibilidades. E uma coisa que a gente ia trazer bastante nessa live é que, assim, os nossos pontos de vista criam a nossa realidade. Então, a partir do momento que eu comecei a perceber o que eu estava criando lá naquela época, eu comecei a enxergar muitas coisas que eu fui criando a partir de pontos de vista, como eu falei, que eu comprei. Até muita coisa da sociedade, sabe? Essa realidade ela é muito cheia de forma e de estrutura, né? Então você tem que ser assim, você tem que fazer isso, aí você vai casar, aí você vai ter filho, aí você vai seguir. Parece que você vai seguindo um padrãozinho e você vai criando a vida em cima daquilo. Mas, assim, isso pode funcionar para muitas pessoas, mas para mim não estava funcionando, né? Então, foi algo que me veio. E também essa questão de eu poder dar um passo bem diferente, né? Mudar muito a minha vida, também baseado nesse. Se o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, então como seria eu destruir e descriar esses pontos de vista que não são meus, que não funcionam para mim, e eu trazer novas expectativas, digamos assim, né? Novas
almejar novas coisas, percebendo aquilo que é verdadeiro. Então, se o meu ponto de vista cria a minha realidade, eu crio a minha realidade. Então, qual o valor de eu ficar presa em algo que não está me fazendo bem? Qual o valor de eu ficar presa em algo que não está muito legal? Se eu posso criar coisas diferentes, né? Então, o Axis Vibrar, também tá me trouxe vibrando, né? muito isso, de falar assim, viu? Se abra para o universo, abaixe as suas barreiras e se permita receber diferentes possibilidades, né, que podem ser criadas na sua vida. Então eu fui, gente, virei totalmente de ponta cabeça a minha vida e foi muito bom, né? Não, Ana, me fala qual que é a diferença do barras de Axis ou Axis, o acesso à consciência da espiritualidade. Que olha o diferença que telefone você vê? tocando aqui, gente, peraí. Ao vivo é assim. Eu É, deixei que o telefone cair, o telefone toca, é assim mesmo. tudo certo. É que hoje eu tive que vir na sala, porque aqui a internet tá melhor. É assim, gente, a gente vai dando um jeito, tudo bem. Então, Então, o qual que que é eu a diferença entre percebo o acesso à consciência com a espiritualidade? Essa que eu queria. é, o que eu percebo hoje em dia é que tem muita confusão, assim, entre espiritualidade e religião. Eu acho que é uma coisa que não está mais tão dissociada, não está muito clara. Então, muitas vezes, quando a pessoa traz essa questão de espiritualidade, ela já traz algo numa forma e estrutura, né? Que é uma coisa assim, com algumas regras, né? Tem que ser assim. Então, para você ser espiritualizado, você não pode isso, você não pode fazer aquilo. Então, assim, Uhum. para mim, em muitos pontos, essa questão de espiritualidade, ela está se afastando um pouquinho da consciência, porque a consciência é assim, simplesmente você está presente na sua vida, tudo aquilo que você está vivendo, que você está pensando, que você está falando. E a consciência, gente, ela engloba tudo, ela não julga nada. Não há julgamento na consciência. E o que eu percebo é que essas pessoas que se dizem espiritualizadas, assim, que estão em algum caminho que falam que é de espiritualidade, na verdade elas estão formando uma estrutura, colocando aquilo como se fosse numa caixa e acabam criando julgamento, tipo assim, se você fizer isso, você não é espiritualizado. Quem é espiritualizado tem que fazer assim, tem que fazer assado, não pode fazer aquilo. Então, é essa diferença, assim, que eu venho percebendo. Você pode também até comentar um Muito pouco mais, Jaque, mas a gente estar na consciência, eu não preciso estar no Axis, eu não preciso estar em nenhum lugar. Na verdade, essa consciência, ela está comigo. É uma escolha minha. O que que o Axis faz? Ele nos dá ferramentas para facilitar. Então, é uma sim. facilitação. Até quando a gente fala, eu vou dar cursos de barras, a gente costuma falar, eu vou facilitar um curso de barras. Eu vou facilitar aquela ferramenta para a pessoa absorver aquilo que for verdadeiro para ela, o que for leve para ela, o que funcionar para ela. Eu não vou lá obrigar, olha, você tem que fazer assim, tem que ser assim, não. Então, cada um vai criando e vai absorvendo aquilo que funciona para cada um. Então, é uma coisa muito livre, né? E o Axis, ele fala bastante dessa questão de ponto de vista. Se não for um interessante ponto de vista, é uma mentira. Porque às vezes algo que funciona para mim, e eu acredito que aquilo é muito bacana, para você pode não ser, pode não funcionar. É que nem eu falei, eu venho nessa busca de autoconhecimento, há muitos anos eu conheci várias coisas e para mim é o que está funcionando mais, mas de repente para outra pessoa ela vai conhecer outras coisas e outra coisa vai funcionar mais para ela. E assim, tá tudo certo. Não tem quem Certo, tá né? certo, quem tá errado, quem tem que o quê, que... Não, não. É simplesmente uma É, escolha. eu acho muito legal o que você faz, assim, o que eu venho visto também. Eu fiz um segundo curso de barras ontem também. Então foi Sim, bem legal. interessante, me aprofundando um pouco mais, estou gostando muito, tenho utilizado.
que eu achei bem interessante foi o lance de baixar barreiras. Você quer fazer um pouquinho com a gente? Até mostrando opa, como funciona um pouquinho essa técnica. Tá dando um eco aí. Piorou então com o fone? Vamos ver. Você vai conseguir me ouvir. Mas tá tudo certo. Como pode Não, melhorar? não tá ouvindo? Eu tô me ouvindo. Tá, vou tirar o fone então. Então, Melhorou? mostra pra gente um pouquinho do baixar barreiras. Acho que é legal o pessoal que está entrando, está conhecendo, até para a gente trazer tudo isso que você está falando, para a gente aí ver um pouquinho como é que funciona, como é que é o caminho assim no Access. Até depois, se você quiser falar um pouquinho de onde surgiu, também acho que é legal. Então vamos lá, vamos por partes. Por que o Access fala muito para a gente abaixar barreiras? Que isso, abaixar barreiras? São barreiras energéticas. São barreiras que a gente cria ao nosso redor. A gente não está enxergando aqui, tem um tijolo aqui, um muro. Não, mas é como se fossem muralhas que a gente cria ao nosso redor, toda vez até trazendo de novo essa questão de julgamento. Quando a gente julga algo. E quando a gente traz isso para nossa vida, isso eu quero, isso eu não quero, isso funciona, isso não funciona, a gente começa a erguer essas barreiras e a gente vai cada vez mais se impedindo de receber toda a contribuição que poderia estar disponível ali para a gente, e a gente está negando aquilo apenas às vezes pelo nosso mental, pelo racional. Isso eu não gosto, isso eu gosto, mas de repente aquilo que você falou, que você não curte, que você não gosta, poderia ser uma grande contribuição na sua vida de alguma forma, nem que seja uma contribuição energética. Então eu falo bastante isso, a gente acorda e já começa a baixar suas barreiras. É um exercício, assim, você só pede abaixar as barreiras e você vai se sentindo mais leve. É como se você realmente fosse se abrindo para o que o universo tem para te trazer que seja contribuição, né? Então a gente também tem muito esse exercício no Access. Agora, voltando naquela coisa, né, que eu estava falando, que os nossos pontos de vista criam a nossa realidade, eu sei que às vezes e dá uma chocada, assim, as pessoas ficam, nossa, porque assim, se o nosso ponto de vista cria nós, então, tudo que eu crio, tudo que está presente na minha vida, fui eu que escolhi, sabe? Independente do que tá. As coisas que eu considero super legais, bacanas, fui eu que criei, assim como aquelas situações não tão interessantes, fomos nós que criamos também. E as pessoas ficam assim, E mas aceitar isso, Ana, né? você acha que eu quis criar Como essa isso? coisa, esse problema aqui na minha vida? Não, sim, você criou a partir de algum ponto de vista, a partir de algum julgamento, ou assim, você criou aquilo para te trazer alguma consciência, para te mostrar algo que você precisa mudar em você. Então, assim, tá tudo bem. Porque eu falo assim para as pessoas, gente, mas olha só, se vocês tiverem um poder de criar isso, vocês também têm um poder de criar algo muito mais grandioso. E assim, quando você assume isso, que você é o criador da sua realidade, você não depende mais de ninguém. Você não precisa esperar o fulano fazer tal coisa, o governo fazer tal coisa, a economia mudar tal coisa. Não. Porque lembra, gente, tudo é ponto de vista. Se eu tenho ponto de vista que a economia não tá boa, então eu não vou ganhar dinheiro, é isso que eu vou criar. O meu ponto de vista cria a nossa realidade. Então, se eu não tô na consciência, eu vou trazendo as situações para minha vida a partir desses pontos de vista super limitantes. Então, aí que as barras de Axis mega super entram. Porque o que as barras são? Elas são 32 pontos energéticos situados na nossa cabeça, relacionados a essas diferentes áreas, questões da nossa vida, por exemplo, saúde,
corpo, envelhecimento, dinheiro. A gente tem até o ponto do dinheiro nas barras, galera. Até isso, é comunicação, alegria, tristeza. Então, o que que acontece ao longo da nossa vida? A gente vai comprando pontos de vista dos outros, da realidade, da sociedade, a gente vai juntando aquilo como se fosse uma sujeira embaixo do tapete mesmo. Então, a gente vai acumulando. Por isso que muitas coisas que a gente cria, você fala assim, nossa, mas eu não queria criar isso, mas você está vibrando outra coisa, porque aí no seu subconsciente está com esse ponto de vista, essa crencinha limitante. E o universo, ele ouve vibração, ele não ouve o que você fala da boca para fora. Então aí as barras entram para ir lá no subconsciente e começar a dissipar e a limpar essa energia que você prendeu aí e que muitas vezes está trazendo coisas que não são tão bacanas. Então, por isso que as barras, elas mudam muito, né? O Gary fala, ele fala assim, olha, as barras, no mínimo, elas vão fazer uma massagem na sua cabeça. E no máximo, elas vão mudar completamente a sua vida. Porque, pensa assim, gente, imagina assim, nós somos seres infinitos, perfeitos, né? A nossa essência é a alegria, é a harmonia, é a paz, é a prosperidade. Essa é a nossa verdade, essa é a nossa essência. Mas como ao longo da nossa vida ou de outras vidas, para quem acreditar em outras vidas, essas coisas, o que que a gente foi fazendo? A gente foi acumulando esses pontos de vista, essas crenças, grudando muita energia em cima daquilo que a gente aí foi encobrindo a nossa essência, o nosso ser infinito. Então, as barras, elas vêm e aí as barras, elas vão descascando, sabe, assim, como se fosse tirando as cascas da cebola. E limpa uma energia, dissipa a energia. Então, vai te trazendo cada vez mais de quem você realmente é. Porque aí sim você pode fazer escolhas mais conscientes e você pode trazer coisas, situações na sua vida que realmente vão de encontro ao que faz o seu coração vibrar, ao que você percebe que é leve para você e não mais. Você cria uma vida a partir do que os outros vão pensar, a partir de julgamento dos outros, entendeu? Então, é aí que as barras vão agir, limpar no subconsciente essas energias. E é possível sentir alguma coisa na hora da sessão ou após a sessão? A pessoa sente, eu sou suspeita a falar, mas gostaria que você dissesse alguma coisa que eu acho maravilhoso. Assim, depende da pessoa, né? Eu atendo, como eu falei, eu comecei em 2018. Tem pessoas que, a maioria, na verdade, dorme, super relaxam. Aí tem pessoas que me relatam que sentiram energia correr no corpo. Tem pessoas que relatam, que falam assim, Ana, você estava apertando assim a minha cabeça? Eu falo, não, estava apertando nada. São toques sutis na cabeça, eu só encosto o dedo, mas às vezes a pessoa, ela tem a sensação de estar, sabe, realmente apertando, às vezes dependendo do ponto. Que nem uma vez eu atendi uma pessoa que ela foi me relatando algo e eu fui percebendo, assim, até fui conversando com ela, o quanto que ela estava distante do corpo dela, né? Ela estava, assim, precisando criar uma comunhão com o corpo, então ela estava escolhendo algumas atitudes que ela estava mais, assim, pensando na aparência e esquecendo, assim, de realmente perceber se aquilo era leve para o corpo, se realmente era aquilo que o corpo estava precisando. Aí chegou uma hora que o corpo criou algo, porque né, é assim, né, gente? Se a gente não traz isso, o corpo vai lá, cria alguma doença, alguma dor, alguma coisa, para falar assim, viu? E aí, será que assim você vai olhar para mim, né? Vamos lá, vamos acordar? Então a gente conversou muito sobre o corpo, das coisas que ela foi me relatando, eu percebi isso. Aí na hora da sessão, eu fui pegando os pontos dela. A hora que chegou no ponto do corpo, gente, parecia que meu dedo tava pegando fogo. Esquentou pra caramba meu dedo, assim. Aí sabe quando você olha e fala, gente, é o ponto do corpo mesmo. Eu falei, caramba, então foi bem louco esse dia. Então tem pessoas que relatam que veem cores, que tem alguma sensação. Tem pessoas
que vem imagens, sabe, da infância. Ai, nossa, Ana, não sei por que que eu lembrei uma vez que eu era criança e eu tava com uma amiga lá, uma amiguinha, nanana. Podem vir pode vir alguma coisa à tona. Mas assim, gente, não tem certo e não tem errado. Não é que se a pessoa fez e não sentiu nada que as barras não funcionaram para ela. Não, as barras, ela, a partir do momento que a pessoa tá ali, o praticante tá ali acionando a energia ela vai correr. Então, até assim comigo, quando eu gosto de trocar barras, né? Eu aplico nas pessoas, mas eu gosto de receber também. Então, toda semana eu troco e eu, gente, eu durmo. Nossa, eu apago, assim, eu tenho, às vezes eu tenho uns espasmos, assim, umas coisas, mas assim, para mim é bem sutil, mas assim, as mudanças elas vão acontecendo no decorrer dos meus dias, no decorrer da minha vida, né? Então É tá isso tudo certo, não tem. benefícios que as pessoas podem perceber após as sessões. E, por exemplo, uma sessão, 3 sessões, 5 sessões, 10. Como é que a pessoa vai saber que ela precisa de mais? É o facilitador que fala ou a pessoa mesmo vai sentir, vai procurar? E o que ela vai ver de benefício no decorrer mesmo? Quantas semanas até, tipo, depois de 10 dias, mais uma sessão? Como é que você vê isso? Como é que você explica isso pra gente um É, pouquinho? geralmente a pessoa vem e fala, mas quantas sessões eu vou precisar? É um tratamento, eu tenho que ficar fazendo. E eu falo assim, olha, isso varia de pessoa para pessoa. E assim, as barras não têm contraindicação. Se você quiser fazer todo dia, você pode fazer todo dia. E é aquele negócio, gente, como eu falei aqui antes, você imagina o tanto de coisa, de lixo que a gente foi acumulando. Você imagina assim, um computador, um HD lotado de coisa que você foi comprando, de tudo. E assim, não tem mais espaço. E quando não tem mais espaço, você não cria novas possibilidades na sua vida. Você fica revivendo aquelas mesmas coisas. Parece que a vida não anda. Então, imagina o tanto de sujeira que você tem que limpar. E não é em uma sessão. Eu falo, é assim, quanto mais você fizer, mais você vai limpar. Agora, assim, eu não vou te obrigar. Não, você tem que vir. Não, eu falo, eu gosto muito de falar assim para a pessoa. Veja o que é leve para você, né? Que nem. Assim, em atendimento, geralmente a gente faz quando a pessoa ela começa a fazer bastante, a gente faz uma vez por semana. Já tá muito bom, uma vez por semana, né? Então, que nem teve uma moça que ela veio, ela fez comigo, acho que na quarta ou na quinta. Aí no sábado ela mandou mensagem de novo, ela falou, ai, Ana, será que eu faço de novo? Porque foi tão bom. E ela até me contou que a gente conversou muito sobre a questão do dinheiro. A gente percebeu algumas crenças, pontos de vista super limitantes que ela tinha em relação ao dinheiro, que veio assim de gerações passadas, sabe? As mulheres da família, que tem muito essa crença que mulher não pode ganhar dinheiro, que mulher só serve para ser dona de casa, sabe? Assim, ela estava muito com essas crenças. A gente conversou sobre isso, aí a gente fez as barras. Aí ela falou que no dia seguinte, olha que legal, ela recebeu um dinheiro de não sei aonde Olha, lá, eu nem lembro que ela falou, acho que foram 15 mil reais que ela ia conseguir quitar a moto, que ela tava precisando quitar a moto. Daí ela mandou mensagem mó feliz, não sei o que, não, você não vai acreditar. Aí eu achei super legal. Aí no sábado ela falou, ai, será que eu tenho que fazer de novo? O que que você acha? Perguntou pra mim. Eu falei, não sou eu que vou te falar. Siga o seu saber. Pergunte pra você, veja pra você. Assim, é leve eu fazer uma outra sessão? Vai ser contribuição eu fazer uma outra sessão? Pergunte você. Mas assim, o que eu e falei sim, pra ela, quanto mais você fizer, mais você vai limpar. Aí ela me mandou mensagem logo depois, falou assim, ai, Ana, tô percebendo aqui, é leve, eu vou fazer. Aí ela veio no sábado até, sábado à tarde, assim, ela veio fazer outra sessão, tipo, quarta, quinta, 3 dias depois. Então, assim, gente, não tem uma regra. Aí vai do que a pessoa quer. Quanto mais fizer, gente, fica, melhor. gente, fica à vontade para enviar perguntas aqui, vamos movimentar. Eu queria também que você falasse um pouquinho, que você falou que não tem nenhuma contraindicação. Então, por exemplo, problemas mentais, psicológicos, também poderia ser indicado correr barras. Sim, Grávida, idosos, sim, criança, né? sim, Eu já. sempre Já de criança, apliquei uma não, época, uma criança de 6 anos,
que a mãe fazia barras comigo e depois trouxe o filho de 6 anos e ele, gente, ele dormia, ele apagava, coisa mais fofa. Então, não tem contraindicação. Idosos também, é muito bom. Até tem um caso aqui no Brasil de uma mulher que ela fez o curso para aplicar na mãe que tinha Alzheimer. E ela teve, assim, Olha, resultados incríveis. Ela até, ela até foi gravando, sabe, a melhora da mãe, os avanços da mãe, ela foi gravando tudo, porque a mãe estava lá na cama, vegetando, não falava. No final, a mãe estava dançando. Tava uma senhorinha dançando, falando um pouquinho, sabe? E esse vídeo, até ele ficou tão. Foi um caso tão legal que o próprio Dan Heer, que é o cofundador do Axis, ele publicou na página dele do Instagram. Né? Ele é americano e publicou na página dele porque foi uma história super linda, né? Então, porque tem muitas pessoas que fazem o curso de barras, mas não para atuar profissionalmente, mas fazem o curso para aplicar na família, né? Uma grande ferramenta que você tem em mãos, porque é um curso de um dia e você já está podendo aplicar. Até a minha cunhada, ela tem o curso e ela aplicou no meu sobrinho também, que meu sobrinho tem 3 aninhos. E começou aquele negócio de ciúmes que chegou a irmãzinha, né? Ele era filho único. Aí, às vezes, a criança ela não sabe lidar muito bem com isso, né? Já que você tem filho, você pode falar aí. Então, ele começou a desenvolver alguns movimentos repetitivos no corpo. Não chegou a ser um toque, mas poderia vir a ser, né? Aí, ela aplicou barras nele por 10 dias seguidos e os movimentos nunca mais. A criança teve, olha. meu sobrinho teve. Então, assim, é incrível o que as barras podem fazer. Eu já tive, eu falo, tenho relatos, assim, muito bacanas, sabe? Pessoa de síndrome do pânico, pessoa com síndrome de burnout, né? Pessoa que chegou para mim falando que o médico recomendou o remédio, que ela tinha que tomar remédio para o resto da vida, acho que era para depressão ou síndrome do pânico, algo assim. E ela não queria, né? Daí ela veio me procurar e eu recomendei, olha, vamos fazer as bases, vamos ver o que. E ela não precisou tomar o remédio. Um remédio que o médico falou que ia ter que ser pro resto da vida. Ela nem precisou comprar o remédio. Tanto que depois ela até fez o curso de barras comigo, de tanto que ela gostou da ferramenta. Fez para ela aplicar nela mesma, né? Porque a gente pode se auto-aplicar, para aplicar na filha Olha só, dela. Olha aqui, tem ter um comentário. falando, quando corri barras em uma amiga, a primeira vez senti, pulsou forte, ponto de cura. Dias depois, ela refez o exame e contou que o médico disse que ela estava curada. Olha que mágica. Olha, Magia gente. mesmo. Ai, que lindo. Que Obrigada legal. pelo seu relato. Obrigada. Gente, é incrível mesmo. Falou, Eu, falou do e assim, Carrie. oi? Finaliza seu pensamento, desculpa. Não, e assim, as barras, elas podem trazer, né, tanto assim, essa coisa de cura no corpo, né, que nem relatou aí, ou como uma mudança da forma de você olhar para algo da sua vida, né? Esses dias eu estava lendo um relato de uma moça, eu acho que ela é lá do Rio de Janeiro, né? E falando que ela era super depressiva, mega depressão há anos e tomando remédio e aquilo não passava. E ela começou a fazer barras e ela se curou da depressão. Mas assim, a gente não sabe explicar exatamente o que agiu, mas Metódico, né? é aquele negócio, foi lá em algum ponto de vista dela, lá no subconsciente, que, que fez ela passar a enxergar a vida de uma nova forma. É igual uma vez uma pessoa que eu atendi, e ela falou assim, Ana, antes das barras, eu enxergava a vida preto e branco. Depois das barras, eu passei a enxergar a vida colorida. Então, tá vendo? Como que, né, tem coisa que a gente não sabe dizer, não sabe explicar, mas em algum lugar as barras vão agir. E muitas vezes o lance de você está num trabalho ou qualquer situação, na verdade, eu tenho que mudar de emprego, tenho que mudar não sei o quê.
de repente, você muda a forma como você enxerga aquilo, como acontece aquilo, e o seu emprego, sei lá, muda o chefe, você muda de setor, você continua na mesma empresa, você não saiu dali como você imaginava que precisava sair, mas você mudou o seu ponto e tudo Uhum. mudou, né? Isso É, acho que eu... eu tive uma E assim, pessoa também que começou a correr barras comigo e ela estava super insatisfeita no trabalho. Ela veio me procurar justamente por não gostar do trabalho, não gostar do chefe, não estar bem ali naquele ambiente de trabalho. E aí ela foi correndo as barras. A vida profissional dela mudou. Ela não saiu da empresa, só que ela mudou de área e mudou de cidade. Ela foi para São Paulo trabalhar lá. Então, assim, ela mudou completamente também depois que ela começou a correr as barras. Ela foi criando novas possibilidades na vida dela. Foi bem legal. E ela também, ela ficou meses fazendo barras comigo, porque ela também, no começo, ela teve um resultado físico. Na primeira sessão, ela fez a sessão comigo na sexta, mas ela vai falando essa coisa do trabalho, né? Aí no sábado, ela me relatou que ela tinha uma dor nas mãos há um tempo, ela já estava com o médico marcado. Toda vez que ela acordava, e ela é nova, ela acordava, ela não conseguia fazer esse movimento, a mão acordava dura, inchada, doía. E ela falou que fez a base na sexta, no sábado ela acordou com a mão normal. Nem foi no médico, a dor nunca mais voltou. Então, assim, e ela falou assim: ah, e eu já tinha marcado o médico porque eu jurava que era artrite. Daí ela falou assim: ah, porque minha mãe tem, então eu tinha certeza que eu também tinha, já tinha marcado o médico para ver essa questão. Então, o quanto que ela tinha lá no subconsciente dela, talvez, né, o ponto de vista de que se a mãe teve, ela também vai ter. E o ponto de vista cria sua realidade. E talvez as barras foram lá e limparam esse ponto de vista dela e ela criou uma nova realidade. Então, sim, foi um caso assim que foi bem legal, né? Ilustrou bem essa questão de o seu ponto de vista cria sua realidade. Você limpando seus pontos de vista limitantes, você vai mudar a sua realidade. Então, é isso que as barras trazem, né? Então, perfeito. Você super, falou do Gary, falou do Dan. Como surgiu Barras? Acho essa história muito legal, né? Então, eu queria é, que você contasse um pouquinho como surgiu o Barras de então, Access. E aí, porque dentro de Access tem mais de 8.000 ferramentas, né? Você tem também o fundamento, onde você aprende um monte de coisa sobre entidades, corpo, é tanta coisa. Eu acho incrível de verdade. Mas Barras foi por onde ele começou, né? O é, Gary. Então, se o você quiser início do contar um pouco, Access foram dando as elas. barras. Foi a primeira ferramenta. E foi há quase 30 anos atrás, lá nos Estados Unidos, né? O Gary Douglas, que é o fundador de Axis. Ele, assim, ele estava num ponto da vida dele que ele estava mega em depressão, nada funcionava, ele não estava feliz e ele não aguentava mais. Eu acho que, olha, ele já tinha mais de 40 anos, acredito eu. É, porque hoje ele tem mais de 70, é isso mesmo. E aí ele chegou num ponto que ele não aguentava, ele começou a fazer perguntas para o universo. E as perguntas hoje são uma das ferramentas também de Axis, né? Mas isso vai ficar para uma próxima live. Então ele começou a jogar perguntas para o universo. Universo, o que que eu posso criar que vai ser contribuição para mim, contribuição para as outras pessoas? O que eu posso criar, fazer que vai tornar a minha vida e o mundo um lugar melhor? Porque ele falava, gente, não é possível. E ele falou assim, porque se não for melhorar aqui, eu quero sair fora, não tá dando certo. Começou a jogar essas perguntas. Aí foram surgindo oportunidades para ele canalizar, né? Para ele desenvolver esse dom de canalizar para essa realidade coisas que estavam presentes em outras dimensões. E aí ele canalizou esses 32 pontos que hoje nós chamamos de barras de Axis. E esse foi o início do Axis. Foi aí que foi fundado. E a partir disso, muita coisa. Agora tem, como você falou, mais de 8.000, porque são ferramentas
Tem ferramentas corporais, tem as barras, tem ferramentas verbais, tem processos. Então, tudo a gente vai contando como ferramentas, né? Tem, inclusive, que você falou, curso de conversando com as entidades, né? Que no Axis a gente também aprende, porque a gente não tem aqui, né? Não tem como negar que a gente está sozinho aqui, né? A gente tem essas entidades ao nosso redor e é muito legal que o Axis ele desmistifica isso, sabe? Ele torna tudo muito prático, né? Então ele mostra como que a gente usa ferramentas práticas. Se de repente você perceber que tem alguma entidade que não está contribuindo, ou você pode contribuir com uma entidade que de repente está precisando de algo, assim, enfim, assim, quando a gente começa também a entrar nesse mundo, a gente vai expandindo cada vez mais a nossa consciência. Por quê? Porque a gente vai passando a funcionar a partir daquele perceber, saber, ser e receber. Então, a gente passa a funcionar a partir de muito mais além do que só os cinco sentidos, do que só o que eu consigo ver, o que eu consigo pegar, né? Que eu consigo sentir, assim. Então, a gente começa a desenvolver algo muito além disso, que é a É consciência, legal, né? é legal que você falou, até aconteceu comigo. Eu fui aplicar barras e no momento da sessão eu senti algo diferente. Senti, tipo, até conversando depois com uma outra amiga, assim, tipo, uma bola preta ao redor, tudo mais. Eu disse, olha, são as entidades. Então, olha que interessante. Na verdade, uma imagem, né? Não digo que seja só isso, mas o que você fala, né? De sentir as coisas ao redor. Então, eu achei bem forte, assim. Pode Pode ser ser qualquer coisa. que algumas pessoas passem a perceber mais coisas porque elas se tornam mais conscientes, mas pode ser que não também. Não tem uma regra, sabe? Não é, você vai fazer barras, você vai começar a enxergar. Não tem. Esse aí é um curso, na verdade, para quem se interessa por esse assunto. Eu já fiz 2 vezes o Conversando com as Entidades. Tipo, eu gosto, sabe? Porque o meu objetivo com isso é ganhar mais consciência, eu cada vez mais funcionar a partir de uma consciência diferente, né? Eu funcionar diferente, porque Mais eu percebo que presente, né? assim eu aumento o meu receber, né? A gente vai aumentando o nosso receber, a gente vai quebrando, né, essas barreiras e vai se abrindo para mais coisas e mais coisas vão aparecendo na nossa vida, mais oportunidades vão surgindo, mais novas possibilidades, coisas que a gente nem imaginava antes. E Legal. Isso. é Alguém quer isso. fazer uma pergunta? Manda as perguntinhas aí pra gente. Fique à vontade. Quanto tempo deu aí, gente? Ah, já passou dos 30 minutinhos, então a gente vai Falei! encerrando. Ah, tá tranquilo. Na verdade, a minha ideia de fazer de 30 minutinhos mesmo é apresentar as ferramentas e também esse presente para o tempo das pessoas, né? Então, por isso que eu pensei um pouco nessa linha de 30 minutinhos, né? Respeitar o tempo que cada um tem, enfim, esse presente. Bom, foi isso. Então, acho que ninguém quer fazer perguntinhas aqui, tá tranquilo. Mas Aqui assim, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo, podem falar com a Jaque. Me sigam lá no meu Instagram, deixa eu colocar aqui. Eu preciso aprender como que fixa mensagens nesse. Olha, essa é a minha É, primeira live. Então, com o tempo eu vou chegar nesse fixar mensagem, trabalhar aqui as perguntas. Vamos ver, vamos sentindo aqui. Vamos que vamos, só vai. tranquilo. Então, se vocês Bem, por tiverem toda a mais alguma presença dúvida, que se nos vocês deu. quiserem. Incrível mesmo. E é isso aí, gente. Obrigadão. Quem é a Rosa Tá aqui? bom. O que que ela falou aqui? Adorei, parabéns. Oi, Rosa. Que bom que você gostou. Espero que você experimente. Eu não sei se você já experimentou alguma sessão,
Mas fica o convite aí para todo mundo, né? Que nunca fez, vai, não custa, né? E aquela coisa, você não precisa acreditar no que a gente está falando aqui. Vai lá, faça por você e veja na sua vida o que que você pode criar, né? O que que as barras podem criar para você, tá? E qualquer dúvida, estamos aqui. Eu coloquei aqui o meu Instagram. E também, gente, eu tenho vídeo, tenho um canal no YouTube, que é a Ana Marie, o nome, um canal no YouTube, já tem vários vídeos lá. Tem mais vídeos falando de barras, tem toda quinta-feira de manhã eu faço uma live, né, que chama Despertando na Consciência, então a gente sempre traz assuntos para assuntos de consciência mesmo, cada vez mais vivendo uma vida mais leve, tá? Então vocês serão super bem-vindos lá no meu canal. Legal. É isso, Jaque. Obrigadão pelo convite. Obrigadão a todo mundo aqui que Você aqui participou. também. O Heitor também foi aluno da Ana. Vem cá, Heitor, dá um oizinho aqui pro pessoal. É... Oi, Heitor. Também é um praticante de Access. O Heitor também. Olha lá, as crianças, gente, elas também podem fazer o curso de barras, tá? Elas também podem aplicar. Então, o Heitor foi que foi meu aluninho, já saiu com diploma, já pode sair aplicando já, belezinha. Obrigada, Obrigada, Ana. Um viu? beijo. Beijo. Beijo, Boa noite para todo pessoal. mundo Boa noite. aqui. Tchau, gente. Ficando aí. Beijão. Beijo. Boa noite. Grava aí, depois a gente posta. Isso aí, pode deixar. Obrigada, amiga. Boa noite. Boa noite. Beijo. Beijão.